projeto. Hoje em dia, as cidades que primam pela qualidade de vida estão deixando o carro em terceira opção, em terceiro lugar. Primeiro, pedestre. Um exemplo bastante próximo que nós temos aqui, Balneário Camboriú, a beira-mar de Balneário tinha duas vias, nos dois sentidos. Eles eliminaram simplesmente uma via e fizeram um calçadão. Ou seja, eles estão priorizando a orla deles para o pedestre. Isso é qualidade de vida. Isso a gente está se preocupando com uma qualidade de ar, uma qualidade física das pessoas, de promover o exercício, o bem-estar através de caminhadas, enfim. Tubarão tem uma condição única e bastante interessante. O rio corta de norte a sul, a cidade pega vários bairros. Então, ele naturalmente é um parque natural, onde o conforto de a pessoa usar o espaço, ele passa por um transporte público eficiente, não poluente, e ao longo do percurso, depois eu vou mostrar para você, desculpa, professor Carlos, eu tenho algum tempo, como é que está a questão de tempo? Senão acelera um pouquinho. Ao longo desses 8 quilômetros, 4 da margem esquerda e 4 da margem direita, foi proposto um tipo de transporte urbano elétrico, não poluente, fazendo somente esse circuito, que nisso pegariam vários bairros, atendendo vários bairros, só no circuito Beira-Rio. Já com cunho turístico, com cunho, obviamente, para a população toda, e ligaria a universidade, os principais supermercados, o centro da cidade, o hospital, quer dizer, só nesse perímetro dos 4 quilômetros a gente atenderia uma série de bairros de forma eficiente. Um ônibus elétrico desse ser todo transparente, já, como volto a dizer, com esse cunho turístico, e para o comércio teria um impacto muito grande. Eu sei que a preocupação é muito grande do comércio. Quando foi apresentado, se não me falha a memória, 1 ano e meio, 2 anos atrás, o projeto da Beira-Rio, as pessoas vieram de forma bastante preocupante dizer, poxa vida, mas tu queres tirar as pouquinhas vagas que ainda tem na frente das lojas. Eu acredito piamente que não é 10, 20, 30 vagas a mais que faz a diferença no centro comercial e a cidade como está crescendo no mundo todo. Agora, qualidade, a revitalização de um centro é que atrai as pessoas no centro, não o tumulto, tu ter que dar 10 vezes a volta numa quadra para conseguir uma vaga e quantas pessoas chegam no centro através de um automóvel, 1, 2 pessoas, ao passo que um sistema de transporte eficiente, que passaria a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, jogaria no centro com muito mais conforto, sem a preocupação da estocagem de carro, muito mais pessoas de forma muito mais confortável. Eu acredito nisso. Eu vivenciei, eu vou dar um tempinho, eu morei na década de 70, 8 anos em Curitiba. E peguei bem as mudanças críticas que o Jaime Lerner fez na cidade como um todo, implantando, que hoje vocês todos conhecem, já ouviram falar, da eficiência do transporte urbano em Curitiba. Eu tinha na época 9, 10 anos e eu lembro que eu morava num bairro longe do centro, eu ia sozinha com 10 anos para o centro de Curitiba, num ônibus desse, que eles chamavam seletivos, pequenos ônibus, e voltava com total segurança. Isso para mim é qualidade de vida. Deixar uma criança poder ir para o centro de forma segura, de forma a poder atravessar uma rua de forma segura, isso para mim são aspectos básicos que a gente tem condições de programar a cidade. E na época que eu morava lá, a Curitiba tinha 800 mil habitantes, hoje está na faixa de 3 milhões de habitantes, eles conseguiram fazer esse remanejamento. Imagina nós, uma cidade de 100 mil habitantes, o que podemos fazer e programar para o futuro. Mas isso, claro, passa por uma decisão política, e a gente sabe que não é fácil, mexe com muitos interesses, e a gente também sabe que isso não é fácil, só que realmente passa por um rigor nesse sentido. Tem uma questão também um pouco polêmica, depois eu vou chegar lá, mas eu já gostaria de me adiantar, quanto às margens do rio. Nós temos algumas construções próximo ao hospital, na Beira-Rio, se não me falha a memória, são 5 casas residenciais, enfim, no nosso projeto, nós tiramos essas unidades. Claro, a forma jurídica de se fazer isso não nos compete. Mas nós entendemos que a orla urbana ela tem que ser trabalhada como um todo e não de forma privada. Ou seja, ali nós temos 5, 6 unidades privadas, inclusive acho que até uma unidade da prefeitura, se não me falha a memória. Associação, isso. Aquilo ali, ao meu ver, ele estraga toda a continuidade da orla do rio. Ele secciona toda essa preocupação com o pedestre
de ter uma passagem livre, retilínea, sem barreiras, bem como o ciclista. Então, a preocupação maior nossa foi com o pedestre, depois com o ciclista, organizar todo o trânsito para um não atropelar o outro, que acontece muito isso hoje, na nossa, entre aspas, ciclovia na avenida, que tem muita secção em função das ruas. Nós temos uma calha que, na verdade, elas são divididas entre pedestres e ciclistas e costuma dar muito problema. Na Beira-Rio não tem isso, a gente conseguiu organizar o pedestre, o ciclista e o carro, a maior velocidade. Outro item importante também que foi levado em consideração, muitos brincam e chamam a Avenida de Soluço e os lombadões, enfim. Na verdade, ele tem um termo técnico chamado plataforma de segurança. Isso já foi aplicado, isso não é uma novidade, já vi em vários locais fora do Brasil, isso de forma muito eficiente. O que acontece aqui? Na hora da execução, algumas ficaram com alturas diferentes. Isso vai ter que ser regularizado com certeza. Elas vão ter que ser um padrão médio. Umas ficaram muito altas. E essa regularização, creio eu, que seja uma coisa bastante simples de fazer, para que todas elas tenham a mesma condição. Isso é fundamental. Infelizmente, nós temos hoje, e isso dito até por autoridades policiais, enfim, que cuidam do trânsito, as pessoas não respeitam faixa de pedestre, infelizmente, a grande maioria não respeita. Se a gente não fizer uma barreira física, as pessoas simplesmente passam direto na faixa de pedestre, então não seria o caso de a gente trabalhar com 4 km de orla com faixa de segurança. Por isso, em cada cruzamento foi trabalhado com uma plataforma. Essa plataforma tem 2 objetivos. Como ela é alta, ela é no nível da calçada, ela bota em primeiro lugar o pedestre, e o ciclista, o cadeirante, a criança, enfim. Ela está sinalizando para o carro que aquele espaço ali é um espaço que é compartilhado, então ele vai ter que respeitar. Então essa grande plataforma, que não é uma lombada simplesmente pequena, ele é uma área de cruzamento de 3 veículos, bicicleta, carro e pedestre, onde ambos têm que se respeitar. E isso com um elevado sinalizado adequadamente, que ainda não foi pintado adequadamente toda essa plataforma, ele vai ficar muito visível. De longe as pessoas vão perceber esse elevado e naturalmente vão respeitar. Ou para proteger o carro, ou os amortecedores, enfim. Isso é uma barreira, volto a dizer, o foco no pedestre, no ciclista, para respeitar a velocidade máxima de 40 km por hora que tem que ser circulado, enfim, o automóvel nessa Beira-Rio. O porquê disso? Justamente porque, sendo o parque da cidade, o parque foi apresentado, na verdade, né, o Rodrigo fez o projeto do parque, mas vamos chamar de a nossa orla de Tubarão, sendo usada por crianças, por ciclistas, um carro a 60, 70 km por hora é muito perigoso, ele está ao lado das pessoas caminhando, dos ciclistas que vão a uma velocidade muito menor. Então, a ideia foi justamente reduzir a velocidade com essas plataformas e gerar conforto. O segundo item é gerar o conforto do pedestre que vem do centro, em direção à orla, cruzando no nível elevado. Ou seja, ele desce muito pouco para poder chegar na Beira-Rio. Ele praticamente vem numa linha reta e ele chega aonde ele, na verdade, é o objetivo dele, que é para caminhar, para ciclovia, enfim. Bom, vou começar a mostrar, só fiz uma introdução para vocês se situarem em relação ao contexto, à concepção do projeto. E eu gostaria de começar com essa imagem inicial, que é a ponte central, a chegada da cidade, né? Nossa chegada da cidade, a ponte principal. Já começando pela ponte, o circuito, a ideia foi criar um pórtico, não, mas são 2 mastros gigantes de 15 metros de altura, com as bandeiras de Tubarão, do estado, enfim, criar uma marcação. Entrei na cidade, entrei no centro da cidade. Nós temos uma série de construções na Lauro Miller, que esse conjunto é muito interessante, arquitetônico, que foi pintado, foi iluminado, ele está muito interessante. A chegada de quem chega dessa ponte, esse conjunto arquitetônico, ele valoriza bastante essa chegada. Porém, ele deu as costas para o rio. Em nenhum momento se teve a preocupação de integrá-lo ao rio.
Na verdade, o que é usado hoje isso aqui? São os esgotos dessas lojas. Eles não têm área para fazer nem tratamento da água, é jogado direto. Porque não tem